Olá, eu não sei se é boa tarde que vocês vão ver, boa noite. Eu, como prometido, falei que ia gravar um videozinho essa semana. Tô mandando aqui na sexta-feira. Essa semana para mim foi meio corrida, porque nesse semestre aqui meus trabalhos são um pouco mais divididos. Então, em vez de ter que entregar os trabalhos todos no fim do semestre, tem trabalho já para entregar. Essa semana teve, semana que vem tem um outro, então tô um pouco corrido, mas a gente vamos adaptando, né? Talvez seja até melhor ter esses trabalhos mais divididos do que ficar tudo pro final, onde eu fico doido e não consigo fazer nada. Então, o que o meu amigo Samuel Gonzalez pediu para eu fazer um resumão aqui, ou fazer um áudio. Eu resolvi fazer vídeo porque talvez seja um pouco mais fácil. Sobre o que a gente viu da outra vez, que era aquele resumo dos capítulos 1 a 5, se não me engano, de Deuteronômio. Então vou fazer um resumo do 1 ao 6 e já dar uma introduzida no 7. Eu não me lembro se a gente já estudou o capítulo 6, se já tiver estudado, aí depois vocês me lembram aí, pode mandar uma mensagem aqui no grupo falando se a gente já viu o capítulo 6 ou não. Eu me lembro da gente ter ido até os 10 mandamentos, mas não lembro se a gente passou disso. Mas aí vocês podem me lembrar aqui, e aí eu pego até as nossas conversas no grupo para poder lembrar se nós vimos ou não. Estou lembrando aqui, o que é o livro de Deuteronômio? Introdução ao livro de Deuteronômio. Foi a primeira coisa que nós fizemos, foi falar sobre o que é o livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia. É o último livro do que a gente chama do Pentateuco, né, que são os livros escritos por Moisés. O significado do nome Deuteronômio significa, em grego, né, os livros do Antigo Testamento recebem esses nomes em grego por causa da Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução do Antigo Testamento para o grego que foi feito para para um grupo de judeus, ou por um grupo de judeus que estava localizado em Alexandria, no Egito. Então esse grupo de judeus traduziu o Antigo Testamento para o grego porque era a língua que eles falavam ali. Por mais que eles fossem judeus, alguma coisa do idioma do hebraico já tinha se perdido. Até mesmo no tempo de Jesus, o que eles falavam já era o aramaico, né? Falava um pouco do hebraico, o que estava escrito no Antigo Testamento era em hebraico, mas o idioma que eles falavam no dia a dia era o aramaico, mas eles tinham muita influência do grego. E esse grupo de judeu estava vivendo no Egito, e a língua que eles falavam era o grego. Então eles traduziram para o idioma deles o Antigo Testamento. Por isso, todos os livros do Antigo Testamento, quando a gente pega na nossa tradução, eles têm os nomes com a origem grega, né? Então Deuteronômio significa em grego segunda, deutero é segunda, nômio lei. Segunda lei, porque é a segunda vez que essa lei, a lei dos 10 mandamentos, é apresentada para o povo de Deus. E aí, isso tem tudo a ver com o contexto do livro. Por que é apresentado novamente, né? Aí no capítulo 1, Moisés está lembrando o povo, chegam na beira, nas margens do Rio Jordão, do lado leste, ou seja, se a gente olhar o mapa aqui da nossa perspectiva, à esquerda estaria o oeste, que é onde está o Egito, só que o povo fez um grande percurso, em vez de entrar pela terra direto, eles foram para o outro lado do Jordão, até pelo motivo que Moisés fala aqui. Eles estavam do outro lado do Jordão, pelo lado leste, e eles iam atravessar para dentro da terra prometida. Depois de 40 anos andando pelo deserto. Nesses 40 anos, por que eles ficaram esses 40 anos? Porque houve uma oportunidade, que é o que está falando aqui no início do capítulo 1, que Deus mandou... na verdade é o seguinte, Moisés escolheu 12 espias e mandou esses espias irem ver a terra prometida. E aí
Desses 12, 10 voltaram dando más notícias. Dizem, não, as cidades são muito grandes, eles são guerreiros muito fortes, as muralhas são altas, vão até o céu, a gente não vai conseguir. Então, Deus falou para eles irem, avançarem e começarem a conquistar a terra de Canaã, que foi a terra prometida, mas eles não quiseram, eles temeram. Então, quando Deus mandou, eles falaram, não vamos. Com exceção de 2, né, que foram os 2 espias que deram notícias diferentes, que foram Josué e Caleb. Esses 2 falaram, não, Deus... tem o registro de Caleb dizendo, não, nós confiamos em Deus, é Ele que vai nos dar a vitória, não é pelas nossas próprias forças, então nós vamos conseguir vencer, não temos que olhar para o adversário não, porque é Deus que vai nos dar a vitória. E aí Deus, irado com esse povo que não confiava nele, que não seguia que não seguia a vontade de Deus, né? Apesar de todas as provas que ele já tinha dado desde quando eles saíram do Egito, com ele sustentando eles, dando maná, colocando a nuvem para proteger eles durante o dia, colocando a coluna de fogo para esquentar e dar calor para eles durante a noite. A presença de Deus constante junto a eles, e eles ainda assim não confiando em Deus. Então Deus falou assim, eu cansei desse povo aí. Por causa dessa teimosia deles, dessa desobediência, dessa falta de confiança, essa geração toda vai perecer no deserto. Então, ao invés de entrar na terra prometida, esse povo vai andar por 40 anos pelo deserto. Para quê? Para que toda essa geração, de todos que tinham de 20 anos para cima, perecessem, morressem durante esse período. E aí os que iriam entrar seria uma nova geração, uma segunda geração, né? Esse povo que estava sempre reclamando, lamuriando, inclusive é uma das causas que Moisés se irou e acabou pecando e também não entrou na terra prometida, porque eles chegaram no momento lá e estavam reclamando, dizendo, não tem água, não tem comida, era melhor a gente ter ficado no Egito do que você ter trazido a gente aqui no meio do deserto para morrer. Aí Moisés, irado, Deus fala com ele para falar com a pedra, só que ele estava com raiva, vai lá e bate na pedra, a pedra dá água, ou seja, matou a sede do povo, porém não foi da forma que Deus falou. Ele não falou com a pedra, mas ele, irado, feriu a pedra de onde saiu a água, né? Por causa disso, ele não pôde entrar também na Terra Prometida. E é por isso que aqui também no capítulo 1 ele diz que é por causa do povo que ele não vai entrar. Até o Teixeira mesmo comentou e lembrou a gente que foi logo depois que a irmã dele tinha morrido. Miriam tinha acabado de morrer, e aí o povo estava lamuriando e tal. Você imagina, ele às vezes estava triste, entristecido, em luto, só que ele vai lá e o povo reclamando, aí ele acabou se irando com o povo e por causa disso ele desobedeceu a Deus, né? Não fez, não seguiu exatamente o que Deus tinha mandado ele fazer. Só que aí isso tudo está registrado no capítulo 1. Então, Moisés relembra como Deus ordenou Israel que tomasse posse de Canaã. Tem a parte da nomeação dos juízes, porque ele fala que ele não consegue cuidar do povo sozinho, é muita gente, o povo se multiplicando, então para cada tribo, ele fala para eles escolherem entre eles juízes, e aí termina com a incredulidade dos espias e do próprio povo, que aí resultou, então, eles, em vez de entrarem direto na Terra Prometida, ficar 40 anos andando pelo deserto. No capítulo 2, aí já tem o caminho até Canaã, que Deus protege, guia Israel, ordenando, então, que eles não atacassem Edom, Moabe e Amon. Por quê? Porque Edom era a terra dos descendentes do irmão de Jacó, de Esaú, né? E Deus, por mais que o povo que ele escolheu foram os descendentes de Jacó, Esaú também era um povo que Deus abençoou e estava guardando. Não era o povo com quem Deus tinha feito aliança, mas
também, como descendente de Abraão, ele estava guardando. E outro povo que não era para eles atacarem era Moabe e Amon, que eram os descendentes de Ló, né? Os filhos das filhas de Ló, né? Então, Deus também protegendo esse povo, mostrando aí desde o início que, por mais que a aliança tivesse sido feita com os descendentes de Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó, continuando essa linhagem, Deus também abençoou e protegeu os descendentes tanto de Esaú quanto os descendentes de Ló, que eram os sobrinhos de Abraão, né? E aí, no capítulo 2, aí tem um contraste com a história do primeiro capítulo, porque no primeiro capítulo mostra o seguinte, que eles não confiaram em Deus e não foram batalhar contra os inimigos que Deus tinha mandado. Só que aí, depois que Deus falou, então não vai batalhar mais. Aí eles foram e perderam a batalha. Aí no capítulo 2 é o contrário, mostra que essa segunda geração já é o povo que está chegando lá no Rio Jordão, já são os filhos daqueles que saíram do Egito. Quando Deus mandou eles irem guerrear contra Seom, que era o rei dos amorreus, eles confiaram em Deus e por mais que tivessem muralhas altas, eles falaram assim, não interessa o tamanho da muralha, se Deus estiver com a gente vai confiar. E eles venceram o rei dos amorreus e conquistaram uma terra antes do Rio Jordão, né? O segundo capítulo é um contraste muito grande com o que acontece no primeiro capítulo, né? Quando eles não confiaram em Deus, tiveram que ficar 40 anos no deserto, perderam a batalha porque foram sem Deus mandar, e depois no segundo capítulo, quando eles confiam em Deus, eles vencem uma batalha contra um povo forte, contra uma terra fortificada, com muros, mas eles venceram porque confiaram em Deus. Ou seja, mostra aí que quem está dando a vitória para eles, quem está conduzindo eles, não é o povo em si, pela sua própria capacidade, ou pela sua habilidade, ou pela sua força militar, mas é Deus que, quando conduz, que vai à frente deles, nenhum inimigo consegue resistir a eles, né? E aí depois mostra já no capítulo 3 outra batalha, que aí eles conquistam a terra de Og. Você lembra o que era Og? Og era um rei de Bazã, que era um rei gigante, que disse que a cama dele tinha não sei quantos metros, tal, que ela era feita de ferro. E aí, quando eles conquistam já essa terra que está pertinho do Rio Jordão, eles já começam a distribuir essa terra para as tribos de Israel. Então a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés já tomam posse dessa terra que era a terra do rei de Og, até o rei de Bazã. Esse território já fica reservado para os descendentes então de Ruben, para as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, né? Então, aí no capítulo 3 também tem a parte que Moisés volta a pedir para Deus para entrar em Canaã, mas Deus não permite. Fala assim, não, eu já encerra esse assunto aqui, não pede de novo, já falei, você não vai entrar. Mas Deus permite que ele vá para o alto do monte e veja. Tu fala assim, eu vou te mostrar a terra, mas você não vai entrar. E é interessante porque Moisés aqui ele já estava com 120 anos, então já tinha uma idade avançada. E quando eles entram na terra de Canaã, começa uma batalha atrás da outra. Então, nesse momento, eles precisavam de um líder militar, de uma força militar, de alguém que pudesse batalhar junto com eles. E Moisés já com 120 anos, por mais que não tenha sido esse o motivo, mas também é Deus providenciando aquilo que ele quer, de acordo com o que ele deseja, para que sejam feitas as coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, eu preciso de um líder guerreiro, de um líder mais jovem, para liderar esse povo durante esse tempo, tanto de batalha, esse tanto como eu diria, estou esquecendo a expressão aqui, de tanto de
embates militares que eles iriam ter, né? De campanhas militares. Então ele precisava de um guerreiro mais forte, mais jovem, né? Então aí, agora, vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, Moisés está lembrando e falando e exortando a Israel a guardar a lei. Fala assim, ó, quando vocês entrarem nessa terra, sigam os mandamentos do Senhor. Sigam os mandamentos. Guardem a lei. Não façam para vocês ídolos. Por quê? Porque eles iam entrar numa terra onde aquele povo era um povo idólatra, pagão, que eles faziam ídolos para si, tinham um deus para cada tipo de coisa. Tem o deus da colheita, tem o deus da fertilidade, da chuva, o deus do sol, tal. E Deus, sabendo disso, falou assim, não, presta atenção, porque se vocês, com esse povo todo ao redor de vocês, vocês podem acabar adotando esses costumes deles. Então Moisés está exortando a Israel a guardar a lei de Deus e seguir a vontade do Senhor. E dizendo que Deus é único e exige exclusividade, ou seja, só ao Deus que nos tirou do Egito que nós devemos adoração, né? E Moisés relembra, falando assim, ó, que se eles forem infiéis, se eles forem fiéis, Deus vai permitir que eles continuem na terra por muitas e muitas gerações. Porém, se eles fossem infiéis, eles seriam espalhados entre as nações. E na sequência bíblica a gente vê que lá para frente, no livro de Reis, a gente vê que isso acontece. Quando os babilônios vão lá e conquistam tanto o reino do norte, né, que é Israel, quanto Judá, e levam eles cativos, né? Ou seja, retiram eles lá da terra e levam eles para outra. E aí começa o espalhar entre as nações, né? Lá quando a Babilônia os toma cativos. Mas Moisés aqui já está dizendo, olha, se vocês não seguirem, vai acontecer isso, né? Deus já tinha dito para Moisés que essa seria a consequência. Então vamos lá, no capítulo 5, então, o que acontece? Moisés fala novamente para o povo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos aparecem lá no Êxodo, no Monte Sinai, quando Moisés sobe o monte e recebe as tábuas da lei. Ele volta com as tábuas da lei que foram escritas por Deus e apresenta isso para o povo, né? Então, aquele povo é o primeiro como se fosse um contrato entre este povo, que seriam os seguidores, ou seria o povo com quem Deus fez aliança, e com o Deus que está fazendo aliança com esse povo. Ou seja, era como se fosse um primeiro contrato entre as duas partes. Primeiro, Deus vai lá e age com misericórdia com eles, tirando eles da escravidão do Egito. E depois ele fala, ó, como o meu povo, nós vamos estabelecer algumas regras. Façam isso, sigam essa lei de acordo com a minha vontade, para que vocês permaneçam como meu povo, recebendo as bênçãos que por se manter num relacionamento comigo. E aí ele volta aqui então no capítulo 5 e repete essas leis. Por que ele repete essas leis? Porque este já não é mais o mesmo povo que recebeu a lei lá no Monte Sinai. Esses já são os descendentes. Por mais que alguns desses já estivessem vivos, eles estavam ainda debaixo da tutela ou debaixo do teto dos pais deles. Então a decisão sobre seguir ou não os mandamentos era dos pais. Assim como Josué diz depois, fala assim, lá no final do livro de Josué ele fala assim, quanto a vocês, escolhei hoje a quem vocês vão seguir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, todos aqueles que estivessem debaixo da autoridade de Josué, ele estava escolhendo por eles. Eles vão seguir ao Senhor, minha casa inteira. Então é a mesma coisa lá.
quando o líder da casa decidia, olha, minha casa vai seguir o Senhor, todos seguiam. Então era um compromisso do líder. Só que agora a liderança mudou, porque os líderes tinham morrido, os chefes das famílias tinham morrido, e agora é outro grupo. Então renova-se essa aliança com o Senhor, repetindo novamente os 10 mandamentos, né? E aí, lembrando, né, que Deus é um Deus misericordioso. E por mais que ele estabeleça esses mandamentos, ele sabe, existem, assim, eu até disse que quando chega no 10º mandamento, ele eleva o nível de dificuldade de seguir. Porque se você pensar, às vezes a gente pode pensar que seguir os 10 mandamentos é fácil. Por exemplo, não terás outros deuses diante de ti. Se a gente sabe que não existe outro Deus, beleza, eu não vou ter outro Deus, só existe um. Agora, não farás para você imagem de escultura. Beleza, não tem problema com isso, não vou fazer imagem de escultura, tal. Até porque a ideia de fazer uma imagem é você colocar essa imagem como um ídolo mesmo para você, né? E aí ele coloca depois, não matarás, não adulterarás. E você pode dizer, eu não vou matar, não vou adulterar. São coisas relativamente simples. Só que aí no 10º mandamento, Deus eleva o nível de dificuldade quando ele fala, não cobiçarás. O não cobiçar, ele não está diretamente ligado a você fazer ou deixar de fazer uma coisa, mas tem a ver com o desejo que você tem, que às vezes está na sua mente, no seu coração. E como nós, contaminados pelo pecado, muitas vezes a gente pode até controlar alguma atitude, porque a gente reflete um pouco e vê que não é bom, muitas vezes, mas existe o porém de muitas vezes a gente não conseguir controlar os nossos desejos. A gente controla a atitude, mas a gente não controla o que a gente deseja. A gente não controla o que a gente pensa. Então, a gente cobiçar ou desejar o que o outro tem simplesmente por não estar satisfeito com o que Deus já nos deu e a gente vê o outro com alguma coisa a mais, a gente deseja, isso aí Deus eleva o nível de dificuldade. Por quê? Porque ele se importa não simplesmente com o ritual, com o seguir aquilo, mas com o que está no nosso coração. Então Deus dificulta e ele sabe que nem o povo lá nessa época era capaz de seguir isso, como a gente também não é capaz. E depois ele providencia, até nos ritos que estão, nos rituais de culto e de sacrifício que estão registrados lá em Levítico e tal, ele providencia uma forma deles como diz, remediarem os pecados deles, ou a desobediência deles. Quando eles não seguem os mandamentos, eles podem fazer através de um sacrifício, um animal, como se a gente fala que é a expiação do pecado, ou seja, sobre o animal foi colocado o peso ou a consequência do pecado da pessoa. Então, isso era Deus mesmo já provendo uma forma do povo poder continuar num relacionamento com Deus, apesar de não conseguir seguir a lei assim fielmente em todos os seus aspectos, né? E aí, já no capítulo 6, que eu não me lembro se a gente falou, tem o chamado ao amor e à obediência. E essa é uma parte bonita do livro, porque é algo que depois é repetido entre o povo de Israel, e se bobear até hoje, que é o Shema. Shema é ouça. Ouça, ó Israel. E ele fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso registrado lá em Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Isso daí é o mandamento mais importante. Eu falei assim, mas isso não está nos 10 mandamentos. Tá incluso. Porque quando você entende que Deus é o único, que você não deve ter outros deuses diante dele,
que você deve seguir a vontade dele, fazer de acordo com a vontade dele, o que Deus quer é que você o ame. Se você ama ao Senhor, você segue os mandamentos. O que Deus quer é um relacionamento não de simplesmente seguir as regrinhas, mas é um relacionamento de amor. E esse é o maior mandamento: amar a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, Deus é prioridade na nossa vida. Deus deve ser a prioridade na vida daquele povo com quem Deus fez a sua aliança, né? E tanto é que quando Jesus é perguntado qual que é o mandamento mais importante, ele começa falando isso: ouve, ó Israel. Ele fala assim: o mandamento mais importante é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou de toda a tua força, né? Então o capítulo 6, ele foca que toda a lei tem a ver com isso, com amar a Deus sobre todas as coisas. Só que aí lá no Novo Testamento, quando Jesus fala sobre a importância dos mandamentos, quais são os mandamentos importantes, ele inclui um segundo, que está registrado também nas leis, mas não dessa forma. Que o segundo mandamento também muito importante é amar ao próximo como a si mesmo. E o entendimento até o quarto mandamento, primeiro, segundo, terceiro e quarto, você está falando de uma relação da pessoa para com Deus. A partir do quinto mandamento, você já está falando de um relacionamento da pessoa com o próximo. Quando ele fala, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Tudo isso já tem relação já tem a ver com o meu relacionamento com o próximo. E o importante da gente ver isso é o seguinte: aquele que ama a Deus, na verdade o que Paulo fala no Novo Testamento tem a ver com isso, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então quando a gente sente o amor de Deus e é transformado pelo amor dele, a gente também o amor de Deus nos transformando faz com que esse amor transborde e não fique só entre eu e Deus. Ele transborde e também reflita no meu relacionamento com o próximo, né? Só que aí, se a gente for continuar, o vídeo vai ficar muito longo, mas a gente pode lembrar também do que Jesus fala, que ele fala, você ouviu o mandamento para amar o teu próximo, mas Jesus dificulta mais ainda. Quando ele vem, ele fala que eu te digo que para você amar o próximo, mas também amar o seu inimigo. Ou seja, Jesus, ele não desfaz a lei, ele eleva a exigência da lei, porque ele entende o que Deus quer é que o seu coração seja transformado. Não é um simples ritual, uma religiosidade de simplesmente seguir as normas. O que ele quer é que o coração da pessoa, o desejo de Deus, através de um relacionamento com a gente, é que esse relacionamento meu com Deus transforme o meu coração e que o meu coração esteja cheio de amor por ele e, em consequência disso, amor pelo próximo e até mesmo pelos meus inimigos. Muito bem. E agora, só essa segunda parte é só para a gente lembrar, introduzir o capítulo 7, né? O capítulo 7, por sua vez, né, ele já fala de um chamado à santidade. Relembrando, Moisés voltando, tocando na mesma tecla que ele já tinha falado. Eles vão estar entre um povo pagão, eles estão chegando numa terra que os povos são pagãos, por isso eles não devem se misturar com esse povo. Eles não devem dar as filhas dele em casamento aos filhos deste povo. Os homens não devem buscar as mulheres deste povo em casamento, para que não haja uma contaminação do povo com a religião ou com as crenças e costumes destes povos pagãos.
Então, Deus ordena ao povo de Israel para eliminar este povo, né? E nós vamos ver mais para frente o porquê que Deus quer que elimine este povo. Não é porque o povo de Israel é muito bom, é melhor que todos, não. É porque ele, apesar de Israel também ter seus defeitos, Deus faz uma aliança com eles, desde lá de Abraão, quando ele faz a aliança com Abraão, e ele usa o povo de Israel como uma forma de punir aquele povo que tem feito tudo que desagrada a Deus, tem feito essa idolatria tal, e depois a gente pode até citar um pouco mais do que estava incluso nesses rituais pagãos, nesses cultos pagãos, que Deus diz que ele odeia e o desagrada. Então, a introdução do capítulo 7 é essa. Eu não me lembro, me ajudem aí a lembrar se o capítulo 6 a gente já viu, ou se o próximo que a gente vai ver é o capítulo 7. Eu tenho a impressão que era o 7, mas eu não lembro da gente ter feito o 6. Então vocês me lembram aí, se for o 6, na próxima semana a gente estuda o 6, na terça-feira a gente faz o estudo sobre o 6 e depois faz o 7. Senão a gente vai para o 7 mesmo. Beleza? Espero que tenha ficado aí compreendido. Qualquer dúvida aí podem me chamar. E é bom que a gente dá essa revisada, e eu vou deixar gravado qualquer hora que vocês quiserem relembrar esse assunto aí, pode acessar o vídeo aí e relembrar. Eu vou deixar no meu canal do YouTube e vou deixar o link para vocês aí. Então vocês podem clicar lá e assistir quantas vezes quiser, não vai ocupar um espaço muito grande no seu celular, porque você pode só clicar e assistir no YouTube, não precisa baixar o vídeo todo, beleza? Qualquer dúvida, por favor, estou à disposição de vocês. Me desculpe pela última terça que eu não consegui entrar, porque eu não me lembrei que eu tinha um trabalho para entregar na última hora, e agora aí eu tive que correr na terça-feira, mas nessa próxima terça aí, se Deus quiser, a gente vai fazer nosso estudo, beleza? Deus abençoe a todos e um grande abraço.